Olá para todos, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa nos dar graça, né, e nos abençoar quando estivermos estudando, né, este assunto, abençoando tanto a mim, que estou aqui passando para vocês algumas poucas informações, e a vocês que estão ouvindo, né, porque é bem-aventurado é aquele que lê, que ouve e guarda as palavras desta profecia. Está lá no livro de Apocalipse, né? Isso é importantíssimo para nós, importantíssimo para nós. Então chegamos aqui à quinta carta, que é a carta à igreja de Sardes. Eu fiz aqui algumas adaptações, eu comecei a fazer esse estudo em 2014. Já tem 10 anos aí, né? E estamos modificando um pouquinho, botando verso a verso, né? E vamos falar um pouco sobre o histórico e o profético, né? É interessante que no livro de Apocalipse, o Senhor Jesus, que é o autor, né, ele usou de inúmeras formas, né, maneiras, né, diferentes para falar aos seus servos. Um detalhe interessante é que ele sempre usou a linguagem figurada e também linguagem alegórica, né? O livro de Apocalipse ele é cheio de linguagem figurada e alegórica. Existem outras figuras de linguagem também, tá? Como nas parábolas, né, descritas nos evangelhos, o Senhor Jesus ele usou elementos que os seus ouvintes naquela época identificavam bem. Eles sabiam sobre o que o Senhor estava falando, né? Então, quando o Senhor ele iniciava, né, um pai que tinha 2 filhos, perdeu um pastor que tinha 100 ovelhas, perdeu uma, ele chamava a atenção dos ouvintes, né? A mulher que tinha 10 dracmas, perdeu uma, ele chamava a atenção dos ouvintes e ele usava aquilo que partia do conhecido para fazer uma aplicação espiritual na vida daqueles que ali estavam ouvindo. Então, hoje nós estamos distante aqui cerca de 2.000 anos, né? No tempo, daqui do Rio de Janeiro até a Turquia dá mais ou menos aí 10.000 quilômetros, então é longe no tempo e no espaço. E fica muito difícil a gente tentar interpretar o que está escrito usando o nosso costume cultural, né, do século XXI aqui, né? Aqui para vocês terem um exemplo, né? Daqui de onde eu moro, se você andar um pouquinho, chegar no centro da Taquara, ou em direção a Curicica, você já vai ver um tipo de linguajar. Se você for para a Cidade de Deus, um outro tipo de linguajar. Então, se aqui no Rio de Janeiro, né, em determinados bairros e até na mesma rua, as pessoas elas se comunicam de formas diferentes, né? Imagina nós hoje para entendermos aquilo que foi falado cerca de 2.000 anos atrás e que está a cerca de 10.000 quilômetros de distância. Não está aqui como 3 quilômetros distante de uma coisa de outra. Mas no nosso Brasil mesmo, né? De estado para estado, a gente já vê diferentes formas de falar, que são alguns costumes, né? Que eles têm, né? Alguns vocábulos que são usados somente em alguns lugares. Na carta à Laodiceia, por exemplo, né? Para que eles entendessem o sentido da mensagem, o Senhor ele citou, né, a hidrografia local, citou as águas mornas, citou farmacologia, falou do colírio para os olhos. Lá tinham grandes empresas farmacêuticas, né, que produziam colírios. Usou a indústria têxtil, porque lá eles se vestiam de vestes pretas, e o Senhor vai dizer então para eles usarem vestes brancas. Ele faz um contraponto, né, para trazer uma explicação, os tirando daquilo que era o costume material para aquilo que era a necessidade espiritual. Um outro importantíssimo detalhe são as citações de passagens do Velho Testamento. O livro de Apocalipse ele faz muitas referências ao Velho Testamento. E nós vamos encontrar Balaão, Balaque, né, Jezabel, vamos encontrar outras figuras que são citadas no Velho Testamento e que, se nós não conhecermos, não procurarmos entender esses detalhes lá no Velho Testamento, nunca entenderemos por que o Senhor ele fez essas aplicações no livro de Apocalipse. Aqui na carta de Sardes, o Senhor diz assim: ser vigilante. Ele fala do ladrão na noite, né, como ladrão. E nós veremos mais adiante por que o Senhor ele usa, né, esses detalhes, né, históricos ocorridos em Sardes,
que levaram, né, o Senhor, né, a dizer aos poucos servos desta igreja para que eles não sofressem como sofreram os antigos moradores. Na realidade, não está fazendo alerta, né? Ser vigilante, virei como ladrão na noite. Ele estava fazendo um alerta histórico para aqueles, naquele dia, para que eles entendessem a história da sua cidade diz isto. E hoje nós podemos entender que a história do cristianismo, ela também nos dá um ensino para que nós estejamos sempre em vigilância, porque o Senhor, ele virá como ladrão na noite para buscar a sua igreja. E se nós não tomarmos cuidado, um outro ladrão, ele vem e vai nos capturar e vai nos tirar da presença do Senhor. Então, o período histórico aqui de Sardes, 1517, início da Reforma Protestante com Martinho Lutero, quando ele fixa as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e vai até, eu coloquei Jonathan Edwards, que foi um dos grandes pregadores, né, do período chamado do Grande Despertamento ou Avivamento. Né? Ele tem um sermão, tem vários dele, mas tem um que é clássico, né, que chama-se Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Ele é muito bom, muito bom. Recomendo a leitura. Né? Então, se não vigiares, virei a ti como um ladrão na noite, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, o período ele vai aqui de 1517 até 1750. Então, o período de Sardes, como já havia dito aqui, inicia com Lutero em 31 de outubro de 1517, com a implantação da Reforma Protestante. A parábola correspondente é Mateus 13, 44, é a parábola do tesouro que um homem achou, né? Foi, vendeu tudo que tinha e por amor àquele tesouro ele comprou aquele campo, né, para adquirir, né, o tesouro. Né? Aqui a última, eu considero a oitava parábola, né, de Mateus capítulo 13, que fala do escriba, que tira, né, do tesouro coisas novas e coisas velhas. E quando esse tesouro ele foi achado, coisas que eram velhas voltaram a ser colocadas em prática, que haviam sido esquecidas voltaram a ser colocadas em práticas, e coisas novas, porque muitos naquela época não conheciam, não tinham acesso ao tesouro. Mas foi necessário, né, que estes homens que abriram esse tesouro, começaram a abrir antes de Lutero. Lutero foi aquele que abriu, podemos dizer assim, para o mundo, né, com a reforma, né? Eles tiveram que renunciar até mesmo, né, às suas próprias vidas, né, pois muitos foram perseguidos, presos, mortos. Né? A correlação com Isaías 11:2, porque são 7 igrejas, 7 espíritos, né? E essa igreja é aquela que tem os 7 espíritos de Deus, mas a ênfase do espírito, da operação do espírito nessa carta é o espírito de fortaleza. A fortaleza para ser preservada e para vencer um sistema religioso político que novamente havia se instalado. Né? Ele era um sistema corrupto, promíscuo, assassino, perseguidor, né? Mas que foi enfrentado por homens fortes, como o ferro que tudo despedaça. Também o reino do céu será semelhante a um tesouro, né? Mateus 13, 44, né? Escondido num campo, e que um homem achou e escondeu. Pelo gozo dele vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Podemos dizer então que essa igreja é a igreja reformada, né, que começou, né, o período da Reforma Protestante. Vamos ler o texto e depois nós vamos ver parte por parte, né? Mais uma vez, né, não dá para ver tudo, né? A palavra de Deus é inesgotável, são muitos detalhes históricos e muitas aplicações proféticas, inclusive varia e depende, né, da linha doutrinária daquele que está lendo e ensinando, né? E do conhecimento também, né? Quem conhece mais poderá ensinar mais, se tiver condições para isso, didática, né, metodologia. E o que conhece menos, né, poderá ensinar menos, mas tanto ambos, né, o que conhece mais e o que conhece menos, poderão ensinar joias preciosas retiradas desse tesouro. Então, o anjo da igreja que está em Sardes escreve:
Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem o nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vamos ver aqui algumas poucas coisas de alguns versos, né? Na realidade, de todos os versos, mas algumas poucas coisas. Aqui é um outro detalhe também que a gente vai precisar entender, né? Que era o estado espiritual de Éfeso. A igreja de Éfeso, né? De Sardes, né? Que está escrito Éfeso aqui, eu fui induzido, né? Então, o estado espiritual aqui e as causas, né, das decadências que vieram ocorrendo nos períodos que antecederam Sardes. A igreja que tinha sido trabalhadora e paciente, mas que deixou seu primeiro amor durante o período de Éfeso, daqui a pouco vai ter um quadro lá na frente sobre isso, que foi perseguida durante o período de Esmirna, mas que não negou a fé, que se comprometeu, né, com o império em Pérgamo, apostatou do verdadeiro evangelho em Tiatira e agora está morta em Sardes. Historicamente, consideramos esse período de Sardes como a conclusão da reforma, né? Os líderes da reforma foram aqueles de vigor e consagração, mas com o tempo, os seus seguidores, felizes com o ganho de seus líderes, os ganhos que os seus líderes tiveram, né? E se estabeleceram em uma religião organizada, mais uma vez, né? Como lá em Pérgamo ela se juntou, né? Se aliou, né? ao governo, aqui ela vai fazer a mesma coisa. Além de se ramificar, se dividir, a própria palavra do Senhor é que um povo ou uma cidade, né, ou um reino que estiver dividido, ele não vai subsistir. Então ela se dividiu, se ramificou em inúmeras denominações e se separaram sim de Roma, né? Mas mais uma vez, né, o cristianismo ele ficou ali aliado e protegido por apoios dos tesouros públicos, né, dos governos, segundo interesses de alguns governos, né? Como principalmente aqui podemos citar o caso, né, da Igreja Anglicana de Henrique VIII, né? Alguns interesses pessoais dele, o seu casamento, o seu divórcio, a não concessão lá por parte do Papa, levou ele a criar uma igreja onde ele se intitula, né, se colocou, né, como o chefe supremo, né? Então, capítulo 3, verso 1. Ao anjo da igreja que está em Sardes, né? Aqui está em grego, né, que é to angelo, anjo, angelo, é a mesma palavra no hebraico, né, malar, que significa anjo mensageiro, aquele que foi separado para enviar uma mensagem. Neste caso, ela é específica ao pastor da igreja. É assim que Jesus vê o pastor da igreja, o vê como um anjo, como não é um ser celestial, mas um anjo como um mensageiro fiel da parte de Deus, que tem que transmitir exatamente a revelação que o Senhor lhe deu. Ele tem que passar essa revelação para a igreja. E a igreja, a palavra igreja aqui no grego é eclesia. Eclesia é formada de ek mais clesias. Vamos ver aqui. Ek, do interior, significa do interior, de dentro. Saída para fora. Separação de alguma coisa com a qual houvera íntima conexão, ou seja, ela vai se separar da igreja romana, ela vai ser retirada de dentro desta igreja romana, de dentro do mundo, e ela é trazida para fora. O Senhor Jesus mesmo diz, né, que ele é a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará
e sairá. Então nós saímos do mundo e temos encontrado pastagem. Mais do que isso, temos encontrado um bom pastor que tem nos guiado. E Clésdes, ou Clesia, que significa assembleia ou reunião de cidadãos. Era um espaço democrático onde os cidadãos se reuniam para discutir e decidir questões políticas importantes. Nas cidades, né, eram tocadas trombetas, as pessoas saíam da sua casa, ou seja, de dentro do interior de suas casas para fora, se reuniam nas praças, geralmente nas ágoras, que era uma praça onde as pessoas ali se reuniam para tratar e decidir algumas questões políticas e assuntos importantes para a cidade e estado, né? Então, eclesia e igreja, nós poderíamos dizer que ela é a reunião daqueles que foram chamados de dentro, ou seja, aquele que nos chamou das trevas e nos trouxe para fora, para a sua maravilhosa luz. Então, parte A aqui é a explicação do que significa igreja. Sardes. Vamos ver aqui duas coisas. A etimologia, que é o estudo da origem da palavra, e a interpretação. São coisas diferentes e uma corrobora com a outra, né? Então, a etimologia, a origem, é uma origem de palavra grega. Aqui está escrito em grego, sardes, que significa restante. E também significa vermelho, derivado de sárdio, que é uma pedra castanho avermelhada, e quando ela é lapidada, as que são mais valiosas são as que têm as cores mais avermelhadas, né? Então, sardes, ela tem origem nestas duas palavras, né? Restantes e vermelho. A interpretação do texto, ela diz respeito ao contexto. E o que o contexto destes versos do livro de Apocalipse nos diz? Então, o texto em Apocalipse 3:4, ele nos dá, né, uma dica da interpretação do que significa. Ele diz, algumas poucas pessoas. Está em acordo aqui com a etimologia, restante, poucas pessoas. Em Apocalipse 3:2, está escrito restos, que estavam destinados para morrer. Então, a interpretação é algumas poucas pessoas, ou restos, ou restantes, como está aqui em cima também, na etimologia, pode ser usada para melhorar aqui a interpretação do texto, né? Um pouco do histórico, aqui vemos o desenho, a figura, né? A ilha de Patmos, as 7 igrejas, aproximado do local onde estavam, né? Essa região aqui era chamada de Ásia. Então, Sardes, ela está aqui, e ela era a principal cidade da Lídia. Antigamente, essa região aqui era a Lídia. E ela estava sobre uma elevação fortificada sobre um monte Tómulus, que ficava no Vale de Hermos, perto da junção das estradas da Ásia Menor. A Ásia Menor está aqui, né? A estrada que ligava aqui exatamente, ó, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, e depois ela descia, né? Então era um caminho de quem vinha aqui da Europa, descia aqui pela Ásia e ia tanto aqui, que era chamado de Anatólia também, né? Ia tanto aqui para a Síria, Babilônia, para Israel, cruzando o estado de Israel, descia em direção, né, ao Egito. Então ela era uma via importantíssima, né? Ela foi a capital da Lídia, sobre o rei Creso, e sede do governo depois da conquista da Pérsia. Os persas conquistaram, né, esta localidade, né? Sardes era famosa pelas artes e ofícios. Foi o primeiro centro a cunhar moedas de ouro, né? Tem um livro aqui que diz que as águas dali era comum você encontrar ouro. Não precisava nem garimpar muito, né? O ouro praticamente ele vinha nas suas mãos, tanto o ouro quanto a prata, né? Eles eram tão ricos, né, que os reis de Lídia, né, que Creso, né, este rei, ele se tornou uma lenda por orgulho e arrogância. A gente tem que pegar esses detalhes históricos e fazer logo a aplicação profética, né? Ela tinha bastante ouros, pratas, é a igreja que achou o tesouro escondido, né? Mas que aqui
ela vai se tornar, né, uma igreja orgulhosa e arrogante e também presunçosa. Quando o seu ataque, né, ela atacou a Pérsia e ela levou um contra-ataque, depois por parte de Ciro, que levou, né, a queda, né, e o eclipse do reino. Né? Aqui eu fiz uma modificação do The Zondervan Dictionary, que foi um dicionário que eu ganhei aqui de presente da Ana e do Jeff, meus irmãos que moram lá em Orlando, nos Estados Unidos. A parte B: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, os 7 Espíritos, que são 7 ênfases da operação do Espírito Santo, não significa dizer que Deus tem 7 Espíritos, ou Deus é 7 Espíritos. É um Espírito só, com 7 ênfases especiais, que podem vir todas juntas ou em determinados momentos. Né? Neste caso aqui, elas estão unidas. Né? Todas as operações elas acontecem nesta igreja. Você pode encontrar aqui a operação do Espírito do Senhor em Isaías capítulo 11, verso 2. Né? O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Então, ele tem os 7 Espíritos, a operação plena do Espírito Santo. Ele tem, né, os 7 Espíritos e ele também tem, né, as 7 igrejas. Ter aqui é possuir, é aquele que usa, ou seja, ele está operando através de, é aquele que está no controle. Quando ela está à destra do Senhor, é ele que governa, né? E o que são essas 7 estrelas? Né? O mistério das 7 estrelas ele é explicado pelo Senhor Jesus em Apocalipse 1:20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros ou castiçais, as 7 estrelas são os anjos, ou seja, os pastores das 7 igrejas. E os 7 candeeiros ou castiçais são as 7 igrejas. Então, cada igreja ela é representada por um castiçal. Aqui são 7 lâmpadas, mas uma única luz, né? Que é a luz do Espírito Santo. Então, aqui vamos para a parte C. Né? Conheço as tuas obras e que tens o nome do que vives e estás morto. Aqui vemos, conheço a 6ª operação do Espírito, que é a operação do conhecimento. Aqui está em grego, né, pneumas, gnosios. Pneuma é uma das palavras no Novo Testamento para Espírito, mais especificamente para Espírito Santo, neste caso aqui. E gnosis, conhecimento, que também é a mesma palavra usada no dom de ciência em Coríntios capítulo 12. E quando ele fala a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento, ele usa gnosis, né? É a mesma palavra. E ele diz que conhece as tuas obras, ou seja, aquele que conhece é onisciente. Por que ele conhece? Porque ele também é onipresente, ele passeia no meio dos 7 castiçais. E ele conhece, né, as obras da igreja. Toda igreja tem a parte fiel e infiel. Né? As obras da igreja infiel estavam na forma de um cristianismo corrompido. A obra dos poucos fiéis ainda não estavam concluídas, estavam em andamento. Né? Por isto, o Senhor ele vê que essas obras elas eram ainda imperfeitas, não estavam concluídas. E isso também traz um alerta para nós. Dá uma analisada aí na sua vida, né? Como é que estão as tuas obras? Precisamos aperfeiçoar, né? É uma necessidade que o Senhor fala para nós, né? Do aperfeiçoamento. Ele quer o aperfeiçoamento dos santos, né? Para a obra do ministério. O que tens o nome que vives e estás mortos. Para os fiéis, Jesus está vivo, sempre esteve. Mas estava morto para os infiéis, que resistiam, né, à reforma, mesmo dentro da igreja, né, muitos resistiam, né,
começaram a haver embate entre os próprios reformadores, né? Ou estavam se distanciando desta, que esse é um grande perigo, né? Que é a derivação, né? A gente vai derivando, vai se distanciando daquilo que é a orientação do Senhor, né? Eram somente cristãos nominais. Tem o nome do que vive, mas está morto. É cristão de nome. Uma igreja que vivia de aparência, nome do que vive, mas está morto. Para eles, para os infiéis, Cristo estava morto. Ainda continua morto, sendo celebrado, né, a sua morte. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não tenho achado íntegras ou perfeitas nas tuas obras na presença do meu Deus. Aqui a figura do tesouro com o texto de Mateus 13:44, né? O Senhor tinha pressa que os reformadores levassem avante a reforma protestante do século XVI. E os seus princípios, né, e as 5 solas, né, ou né, os poucos fiéis que ainda restavam, eles morreriam. Então o Senhor, ele diz, ó, ser vigilante, confirma, né? Era necessário, né, que o tesouro que foi achado, né, que estava escondido num campo, esse tesouro é a Bíblia, é a palavra de Deus, que sobre ele, né, sobre a igreja passasse a ser, né, edificada. Sobre ela, a palavra, né, as obras destes nobres homens deveriam ser construídas. E é assim também. Para nós, desde a reforma, né, a Bíblia, ela tem supremacia sobre a tradição e ela é a nossa única forma de regra, de fé, regra e prática. Ser vigilante. Aqui o Senhor já dava uma orientação lá em Mateus, capítulo 26, verso 41. Vigiai e orais para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai. Os crentes em Sardes eram poucos os fiéis. E muitas tentações, né, para retornar, né, aos velhos costumes, né, às seduções, né, de um cristianismo corrompido ou de um cristianismo perseguidor. Infelizmente, cristãos matando cristãos, né? As oposições, né, à reforma, elas viriam e vieram como uma força intimidadora para barrar, né, a expansão da reforma, em especial na contra-reforma católica, né? Ela veio, né, com a intenção de barrar, de frear a expansão, né, da reforma. Confirma os restantes que estavam para morrer. Confirmar aqui no grego tem o sentido de fortalecer. Fortalece-os, eles estão morrendo. É como alguém que está ali no CTI e que precisa de cuidado intensivo. Então, confirma, fortalece. Espiritualmente, né, o resultado aqui da igreja de Sardes, né, como já falei anteriormente, era o resultado da perda do primeiro amor, lá em Éfeso, da união com o império, lá em Pérgamo, da doutrina dos nicolaítas, que está em Éfeso e também em Pérgamo, da doutrina de Balaão, né, e de Balaque, em Pérgamo, e de Jezabel. Os nossos queridos irmãos do período de Sardes, eles chegaram, né, a enfrentar esses tipos de dificuldades. Os cristãos que estavam chegando, entrando nesse período, muitos deles traziam, né, isto, mas por outro lado, os poucos restantes, eles, né, abominavam e rejeitavam, né, a união com o Estado, a doutrina, né, e a obra dos nicolaítas e de Balaão, e não queriam mais Jezabel, né, a igreja mãe, eu não gosto nem desse termo, ali tentando ensinar o seu falso profetismo, né, e matando, né, os servos, né, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus, né. Ela levou, né, a reforma ela levou ao estabelecimento de muitas denominações cristãs, incluindo luteranismo, anglicanismo, presbiterianismo, anabatismo, os quakers, os quakerismos, né, o calvinismo, as igrejas batistas, o metodismo, o pentecostalismo, o reformado e hoje, nos nossos dias, inúmeras outras, né, que são resultados aí da reforma. O que era para ser uma única e verdadeira igreja, ela se dividiu, se ramificou e hoje muitas delas, infelizmente, são consideradas pseudos cristãs.
Nem cristã mais são falsas, porque elas usam, têm o nome do que vive, mas estão mortas. Igrejas e denominações se formaram e se dividiram, né, devido às diferentes interpretações da Bíblia, estilos de adoração e estruturas organizacionais. Algumas denominações cristãs ensinam que foram estabelecidas por Deus, receberam a visita de um profeta, de um anjo, né? E a própria palavra diz, né? Paulo fala: se eu mesmo ou um anjo do céu vos anunciar outro evangelho que não seja este, né? Que seja anátema, né? Mas infelizmente as obras imperfeitas, né? Elas estavam tomando, né? Esta formatação porque cada um achava que deveria fazer, né, a sua igreja com base na interpretação doutrinária ou nas experiências espirituais que eles diziam haver tido. Por exemplo, né, disse que o metodismo foi estabelecido, né, para espalhar, né, a inteira santificação, enquanto o pentecostalismo foi estabelecido para dar às pessoas poder sobrenatural. Concorda com uma ou com outra? Eu acho que não, né? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, hoje, infelizmente, vemos essa estrutura, né, daquilo que é um cristianismo corrompido, né? Lembra-te, pois, do que tens recebido. Essa igreja recebeu, né, uma bênção da reforma, da abertura da palavra, e guarda-o. Alguém já tinha escondido, né? Você achou agora, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a hora que virei contra ti. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, né? Haviam recebido, né, a estrela da manhã, que era o início, né, na pré-reforma, né? E passam pela reforma, e depois eles acham o tesouro que foi aberto no alvorecer, né, no início de um novo dia, que é o período, né, da reforma, e dentro desse tesouro, né, emergiram, né, saíram, né, as 5 solas, os 4 principais princípios, né, da reforma, né? Guarda-o, nós precisamos guardá-los, não é decorá-los, é guardar e praticar. E arrepende-te, né? A grande luta seria em guardar o tesouro e a pérola de grande valor. Está muito difícil. Virei como ladrão, né? Sardes era uma cidade rica, né? Como falei aqui, né? Nos rios, né? Ali próximo, né? Garimpando se encontrava-se ouro com muita facilidade, né? As minas de cobre também, né? As moedas, né? Elas foram criadas ali, né? Pela primeira vez, né? Tem as inscrições de que algumas moedas foram feitas ali, né? E devido, né, o local onde foi edificada, né, e as suas fortificações, os seus habitantes eles eram confiantes e orgulhosos disso, né? Achavam que nunca seriam conquistados. E por isso eles deixaram de vigiar, né? Então deixaram de ser vigilantes. Virei como ladrão. Aqui tem uma representação, né, da cidade de Sardes. Ela fica sobre uma elevação, um muro muito grande, né, que ele cerca a cidade e a coloca numa condição de quase intransponível, né, difícil de ser vencida. Mas em 549, né, em um ataque surpresa, ser vigilante, então Ciro ele capturou a cidade de Sardes. E isso vai acontecer de novo, né? Diz que Ciro, né, um dos seus soldados que foram como espias para ver ali o local, eles perceberam que tinha um ponto que estava desguarnecido, quando ele viu, né, um soldado, né, lançar fora, né, corpos de pessoas que morriam, porque a cidade estava sitiada, né, pelos persas, né? E um capacete caiu também, aí ele viu o local e deu, né, a dica para que ali eles entrassem, né? E também depois, né, Alexandre, em 334, eles também capturam mais uma vez a cidade. Vai acontecer uma terceira vez em 195, né? Ela foi conquistada por Antíoco, né, o Grande,
e depois em 133 pelos romanos. Então, ser vigilante não adiantou nada. Então, o Senhor está nos dando um ensino. Uma cidade fortificada foi conquistada várias vezes. E o Senhor está dizendo que a igreja ela tem que estar atenta, porque o ladrão vem, o adversário ele quer destruir a igreja. Mas o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja precisa estar em ativa vigilância, né? Então, suas derrotas podem ter levado, né, à advertência. Pode não, levou o Senhor, né, a dar essa advertência, né? Virei como ladrão, porque todos eles, né, Ciro, Alexandre, Antíoco, né, os romanos, todos eles vieram como ladrão e deram ali, né, a Sardes, né, o que ela achou que nunca iria acontecer, né, que é ter sido invadida e conquistada. Então, vigiemos, né, irmãos? Vamos vigiar, porque não adianta ter muros altos, porque se o Senhor não for conosco, né? Se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigiam, né, as sentinelas, né? Amém. Tens, contudo, em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. O período de Tiatira ele foi muito ruim, né? Muitas pessoas contaminadas, e, infelizmente, entre aspas, de boa fé, achando que estavam fazendo o que era correto, o que eles conheciam, né? Durante o período de Tiatira, muitos contaminaram as suas vestes. Muitos, as vestes se contaminaram. Poucos foram aqueles que não se contaminaram, que podemos dizer que são aqueles que estavam ligados à pré-reforma e à reforma. Tanto é, né, que em Laodiceia, né, o Senhor recomenda e aconselha que eles comprassem vestes brancas. Isso vai se estender, né, até a última igreja, né, a tentativa de contaminação, né, e para que se vestissem e não aparecesse a vergonha da sua nudez. Então, todos aqueles os poucos que não se contaminaram, serve para nós hoje, os poucos que não se contaminarem, que não se deixarem levar pela sedução de um falso cristianismo, estes serão vestidos de branco e andarão de branco junto comigo, diz o Senhor, pois são dignas disto, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Aqui tem uma palavra de esperança para nós, né? De conselho e também de exortação, né? Andarão de branco junto comigo, e nós vamos andar de branco junto com o Senhor. Quem são estes que vêm de vestes brancas, salpicadas de sangue? Somos aqueles que lavaram as vestes e embranqueceram no sangue do Cordeiro, né? Estamos quase acabando, né? Verso 5, depois o 6, né? Ao vencedor será vestido de vestiduras brancas. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e de seus anjos que está nos céus. Vamos ver aqui alguns versos, né, que podem nos ajudar a entender, né, um pouco mais, né, este quinto verso aqui. Aqui em Apocalipse 7,14, né? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes, né? Ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação. Aqui tem um probleminha de tradução, né? Alguns verbos, algumas traduções trazem da grande tribulação, outras trazem de grande tribulação. Isso aí porque a palavra de, ela também pode ser da. Então, dá uma pequena aí, dá uma pequena contenda aí por parte de alguns grupos, né? E lavaram, né, as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então nós hoje estamos de vestiduras brancas porque temos lavado as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Aqui Êxodo 32, né? Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei o nome, riscarei do meu livro, né? Então aqui, se nós não branquearmos as nossas vestes quando pecarmos, porque se pecarmos temos um advogado para com Deus, que é Jesus Cristo, e se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós não fizermos isto, nós mesmos estamos permitindo que o nosso nome seja arriscado do livro. Então, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Êxodo 32, 33. Agora, pois, perdoa o seu pecado
E não risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então aqui o verso 32, né, ele leva, né, a entender, né, perdoa-me, Senhor. Fazer uma oração de clamor e de perdão dos pecados é fundamental, é importantíssimo para todos nós que somos convencidos pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando somos convencidos, nós confessamos a Ele os nossos pecados, Ele nos limpa, branqueia as nossas vestes e o nosso nome continua escrito no livro da vida. Davi, no Salmo 51, depois de ter pecado, né? E depois de ter sido alertado pelo profeta Natã, e ali se arrependeu e entendeu que seu pecado, né, era digno de morte, né, porque o salário do pecado é a morte, né? Romanos 3 e Romanos 6, né? Também você vai encontrar detalhes sobre isso. O salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus, né, é a vida eterna. E Davi depois ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. E ele vai pedir também que o Senhor não riscasse, né, o seu nome, né, não retire de mim o teu Espírito Santo, e não risques o meu nome do livro, né, do livro da vida. Né? E o Senhor, né, para aqueles que estão de branco, confessando que Jesus é o Senhor e Salvador, o Senhor diz lá em Mateus 10, 32 e Lucas 12, 8. Né? Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Concluindo, quem tem ouvidos, ouça. Tudo o que aconteceu lá na história de Sardes, antes da igreja ser instituída, o Senhor usou para alertar a igreja. E tudo o que aconteceu de Sardes até hoje, o Senhor também deixou escrito, tanto na palavra quanto na história, para que nós possamos estar vigilantes, porque breve ele virá para buscar a sua igreja. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que ele diz? Eis que venho sem demora. Somos o resto, o restante, que estavam destinados a morrer, mas que herdaremos a vida eterna em Cristo Jesus. A paz do Senhor, um abraço a todos, aguardo aí, né, os comentários e os questionamentos, o que vocês quiserem fazer, fiquem à vontade. Correções, estamos aí prontos para fazer o que for necessário.